Bom, primeiramente, bom dia a todos. Vamos tirar uma foto antes de parar? Bom, eu vou começar a minha fala, primeiramente, assim, agradecendo a Rafa, que saiu aqui, agradecendo a todos os presentes, todos, e dizendo que, assim, durante a apresentação da Clarice e da Gláucia? Esther. Ai, gente, perdão, Esther. Falou Esther agora. É que acabou de sair. Que falha, que gato. Da Esther, eu fiquei refletindo sobre o que eu trouxe para falar e eu fiquei pensando assim, pode vir para parecer que vai ser repetitivo, mas eu espero que venha como algo que venha reforçar as ideias que foram trazidas, porque em muitos momentos do que eu pensei em falar, talvez já tenha sido de alguma forma dito, cada um à sua maneira. Então, eu começo, assim, de fato, trazendo uma reflexão simples, uma pergunta que é o meu ponto de partida. Quem planeja a cidade e para quem ela é pensada? Então, essa questão traz a gente, coloca a gente de frente a uma verdade que é uma verdade inconveniente, que é o fato de que as cidades elas não são neutras. Elas são ao contrário, elas são o resultado de processos históricos, de decisões políticas, de disputas de poder e de imposições de interesses, que não necessariamente representam os interesses coletivos. Então, é nesse campo da mobilidade urbana, que é, de modo geral, o foco das minhas pesquisas dentro do urbanismo, que eu percebo que essa lógica de exclusão ela se manifesta muito evidente. A maneira como a gente se move, ou como a gente é, às vezes, impedido de transitar na cidade, define os nossos acessos a oportunidades, a serviços de saúde, como a Esther colocou, de educação, de cultura, de lazer, e, em última instância, o próprio exercício da cidadania. A cidade contemporânea, em grande medida, ela é uma cidade patriarcal, ela é uma cidade racional, funcionalista, fragmentada e perigosamente motorizada, prioriza os fluxos de veículos em detrimento das pessoas. Essa crítica assim, que eu começo introduzindo a forma como o planejamento urbano é feito, esse pensamento hegemônico, hierárquico, eu também trago uma proposta, assim, eu não quero parecer utópica no final, mas, de certa forma, como Martin Luther King, I have a dream, né? Então, a gente tem que sonhar, eu tenho um sonho, então talvez no final do meu discurso pareça um pouco utópico, e eu acho que é isso, se a gente perder a capacidade de sonhar, a gente perde praticamente a capacidade de viver. Então, aqui, a luta por uma mobilidade justa é a luta por um outro modelo de cidade, em última análise, por um outro modelo de vida. Assim, no Capital, Marx tenta elucidar um paradoxo que é bem básico, que é de como o sistema de trocas de mercadoria com base na liberdade e na igualdade pode dar origem a um resultado caracterizado pela desigualdade e pela falta de liberdade. E, historicamente, o planejamento urbano, praticamente no mundo todo, mas principalmente nos países do capitalismo periférico, como é o nosso caso, ele tem sido conduzido por uma elite técnica e política, que é predominantemente masculina, branca, oriunda das classes sociais privilegiadas. E é essa homogeneidade nos espaços de decisão que resulta em uma visão de mundo particular que é imposta como uma única racionalidade possível. E a consequência mais perversa desse planejamento hegemônico
é que ele não é plural e que ele faz com que a gente meio que naturalize as desigualdades. Então, dentro desse campo da mobilidade urbana e dessa evidência dessa lógica excludente, eu trouxe a contribuição de um autor que chama Manuel Herce. Ele tem um livro que chama Práticas de Mobilidade Urbana Contemporânea, Política e Projeto, onde ele coloca que o planejamento da mobilidade historicamente teve centrado na busca pela eficiência do sistema viário, como Clarice também colocou, da questão dos dados, da métrica, da eficiência, e mais à frente eu vou falar também da velocidade. Então, essa abordagem, que é aparentemente técnica e objetiva, ela reduz a complexidade da vida urbana a uma questão de fluxos, velocidades, capacidade de via, e ela transforma a cidade em uma espécie de máquina de deslocamento. Então, esse autor nos convida a pensar a mobilidade não apenas como um deslocamento físico do ponto A para o ponto B, mas como uma prática que seja uma prática social fundamental, como um modelo de estar, de pertencer e de construir a cidade. Ele enfatiza que as decisões sobre o transporte e a mobilidade não são meramente técnicas, mas são éticas e políticas também. Que cada rota de ônibus que é decidida ou é implementada ou tirada de uma via, quando ela é negligenciada, ela reflete escolhas e também acabam beneficiando a uns ou sacrificando a outros, né? Então, essa técnica ela não deve ser dissociada dessa reflexão sobre justiça social, equidade, direitos, segurança, enfim. Então, superar esse paradigma da cidade-máquina exige da gente um certo deslocamento, como Clarice também colocou, é por isso que eu bem avisei. Exige um deslocamento do nosso foco, que é sair dessa eficiência dos fluxos para a experiência da vida humana, da escala das pessoas vivendo a cidade. E os sistemas de transporte, eles, de forma mais geral, foram concebidos como de uma prática feita para ser funcional para o homem, né, o homem trabalhador, que é o chefe da família, que faz o deslocamento da casa para o trabalho, e assim essa lógica é reproduzida nas pesquisas origem e destino, né? Então, ela reflete essa estrutura social. E mesmo com a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, mesmo com na contemporaneidade a gente ter visto esse engajamento das minorias vulnerabilizadas, mas a cidade ainda continua sendo pensada para facilitar os fluxos produtivos e, estritamente, os fluxos de capital, né, para continuar funcionando aí essa engrenagem do sistema capitalista. Então, as consequências diretas dessa visão andocêntrica, que é um termo muito usado por uma arquiteta urbanista argentina que chama Ana Falú, é a completa ignorância e desvalorização dos movimentos fragmentados, polinucleares e muitas vezes imprevisíveis, que caracteriza o cotidiano da maioria das mulheres e de outros sujeitos que são responsáveis por esse trabalho do cuidado. O cuidado de levar os filhos à escola, o cuidado de ir no posto de saúde, o cuidado que já foi falado aqui de diversas maneiras, que, de modo geral, fica como uma responsabilidade feminina, ele é ignorado pelas pesquisas origem e destino, pelos modelos de simulação de tráfego e também pelas políticas públicas, principalmente porque... Não vou perder o foco aqui. Então, essa arquiteta que eu citei antes, a Ana Falú, ela argumenta que os tempos e os espaços do cuidado, essas atividades que são absolutamente essenciais para a sustentação da vida, foram sistematicamente invisibilizados e desvalorizados no planejamento urbano. E não se trata de uma cidade, de uma simples omissão técnica, mas de uma profunda questão política e cultural. A ironia trágica é que são precisamente esses deslocamentos das pessoas invisibilizadas que mantêm a cidade viva. Sem esse trabalho do cuidado,
que é realizado majoritariamente pelas mulheres, as mulheres em situação de vulnerabilidade, as mulheres pretas e periféricas, da periferia. Sem esse trabalho, a máquina produtiva da cidade entraria em colapso. Então, essa mobilidade do cuidado se refere a todos os deslocamentos realizados com o objetivo de garantir a manutenção do bem-estar e da vida familiar e comunitária. Esses deslocamentos têm características muito particulares, que se distinguem eles são muito diferentes do deslocamento tradicionalmente utilizado no planejamento urbano, nas pesquisas origem e destino, casa-trabalho. Eles são deslocamentos com trajeto mais curto, com viagens mais numerosas, que também reforça o que a Esté falou, da questão de, às vezes, ela precisar levar o filho para fazer o deslocamento, porque ela não tem a gratuidade, e, às vezes, ela precisa ir numa farmácia, precisa marcar uma consulta, e isso fica muito evidente, como, de modo geral, as mulheres são prejudicadas nesse sentido, porque elas precisam usar transporte público em trechos curtos, transporte de crianças, às vezes tem uma mãe que empurra um carrinho de bebê, são deslocamentos muito prejudicados pela lógica que é imposta atualmente, né? Eles estão numa condição muito frágil ali da vida. Então, apesar dessa centralidade para o funcionamento da sociedade, a mobilidade é sistematicamente desvalorizada, porque dentro dessa lógica capitalista e produtiva, esse trabalho do cuidado é improdutivo, né? Visto não é produtivo no sentido de gerar lucro e de ter valor de troca. Então, esse desprezo pelo trabalho aqui citado do cuidado acaba pesando, onerando sobre essas pessoas que eu já citei, que são as pessoas mais vulneráveis dentro da sociedade, que não participam das decisões do poder público e das decisões sobre o planejamento urbano, que são penalizadas por um sistema de transporte que é caro, que é ineficiente, que é desconfortável e ainda por cima é inseguro para as mulheres. Tem uma discussão que a Hermínia Maricato traz no Impasse da Política Urbana no Brasil, que ela aponta como as cidades brasileiras, na contemporaneidade, elas foram moldadas para o uso do automóvel. Essa priorização não é uma coisa assim natural, inevitável. É resultado mesmo dessa forma como as políticas públicas são pensadas, que favorecem esse modo individual e motorizado de transporte. Então, a gente observa um investimento massivo em grandes obras viárias. Rafa falou, acho que ontem, do anel, né, de Campo. E eu acho que em todas as metrópoles, eu sou de Salvador, não expliquei isso, mas assim tem macroprojetos, megaprojetos de infraestrutura que não correspondem com as necessidades das pessoas, na verdade, correspondem com as necessidades das pessoas que usam o automóvel motorizado para terem mais velocidade nos seus deslocamentos. Velocidade essa que também é uma característica da valorização valorizada pelo capitalismo, né? Então, assim, existe essa precarização da mobilidade para uma grande maioria da população, e além dessas barreiras físicas, dos custos financeiros, do tempo, tem também uma dimensão subjetiva que molda essa mobilidade das mulheres, que é o medo. O medo da violência no transporte público, o medo do assédio nos ônibus e metrôs, o medo das ruas escuras, o medo de todas essas situações que a gente vive no cotidiano urbano, que, no final das contas, essa geógrafa que se chama Gillian Rose, ela fala não sei se eu falei o nome corretamente, mas ela fala dessa geografia do medo, ela diz que é como se houvesse um toque de recolher invisível, que não é oficializado, mas que a gente sabe é internalizado e que limita o nosso acesso pleno à cidade, né? Então, ela limita o acesso pleno e, consequentemente, todas as oportunidades que a cidade poderia oferecer. Então, planejar a mobilidade urbana com a perspectiva de gênero exige incorporar essa dimensão subjetiva da segurança, e isso pode ser resolvido
de diversas formas, mas não necessariamente com pensar a segurança também como a gente pensa a segurança pública, como investir em policiamento. Isso pode ser feito de diversas maneiras, com a qualificação do espaço público, né, com iluminação pública, com calçadas largas, sem impedimentos, barreiras físicas, com comércio local ativo, com fachadas ativas, com muitas coisas que às vezes a gente importa daquele modelo de DOTS, que é interessante, desenvolvimento orientado, para o transporte orientado para o desenvolvimento sustentável, que é interessante, mas que a gente precisa também ajustar as nossas realidades, mas que, de certa forma, traz essa perspectiva de trazer os olhos para a rua, de tornar a rua um espaço mais atrativo, que é bem o que a Jane Jacobs também coloca. Então, a partir dessa fragmentação de a gente pensar que a política de mobilidade está num campo, a política de segurança pública em outro, a educação, a habitação, cada uma em sua caixinha. Essa falta de integração e essa fragmentação, ela traz uma lógica de intervenção que muitas vezes ela afasta as pessoas do diálogo, os próprios planejadores internamente, se já tem um problema no planejamento, esse é mais um problema do planejamento. E essa questão do cuidado, da circulação das mulheres, que é por natureza essa atividade intersetorial, como, mais uma vez vou reforçar, que a Esté falou, da saúde, da educação, ela torna-se um fardo exaustivo nesse contexto de fragmentação. As mulheres, que são essas principais provedoras do cuidado, são forçadas são forçadas a navegar por essa teia desarticulada de serviços e equipamentos públicos, perdendo tempo, energia e recursos em um esforço hercúleo para dar conta de todas as demandas. Então, superar essa fragmentação exige uma mudança radical na forma de como as políticas públicas são concebidas e implementadas. A gente precisa adotar uma visão mais integrada do território, que reconheça essas interconexões entre as diferentes dimensões da vida urbana. E aí entra uma pauta que me é muito cara, que é o custo da tarifa do transporte, e como ele emerge como um dos obstáculos mais concretos e imediatos ao exercício do pleno direito de ir e vir, especialmente para as populações de baixa renda. Então, nesse contexto de salários baixos, desemprego, informalidade, o valor da passagem de ônibus do metrô, que subiu recentemente, inclusive, pode representar uma parcela significativa do orçamento familiar para muita gente e limita a capacidade de deslocamento e acesso a oportunidades. Então, pensar em políticas como tarifa zero para o transporte público, ou ao menos tarifas de subsídios eficientes, né, que não sejam assim tão de você ter que fazer esse esforço hercúleo para conseguir ter acesso, que essa tarifa zero surja como uma estratégia concreta e poderosa de promoção da justiça social e da justiça de gênero. A tarifa zero já vem sendo experimentada em diversas cidades ao redor do mundo e em uma centena de cidades aqui no Brasil. 133, obrigada, Rafa. E propõe que o transporte é um serviço essencial. Como eu estou falando desde o começo da minha fala, eu acho que o transporte é responsável por costurar, por alinhavar todas as políticas. Sem transporte, sem movimento, né? A vida é movimento. Então, para a gente viver, a gente precisa se deslocar. Quase que 100% dos casos das pessoas vivas, né? Então, esses benefícios potenciais da tarifa zero são imensos, que é como o aumento do acesso da população de baixa renda a emprego, serviços de lazer. Além disso, reduz a quantidade de veículos nas ruas, e essa redução das quantidades de veículos também, consequentemente, vai reduzir a poluição, vai reduzir os congestionamentos, vai reduzir o uso do combustível fóssil, né? E também, nos lugares onde
política foi implementada, de modo geral, ela traz uma dinamização da economia também, porque se reduz o orçamento, então a pessoa tem uma folga financeira até para fazer a circulação econômica na cidade. Então, essa transformação radical das nossas cidades na direção de modelos mais justos, inclusivos, sensíveis às necessidades de todos os habitantes, passa, inevitavelmente, pela democratização dos espaços de decisão e de planejamento. Foi como eu comecei falando, assim. Esse planejamento não pode mais ser feito, não deve ser feito de cima para baixo. Essa ausência de diversidade nos quadros técnicos e políticos não é um detalhe menor. Ela tem consequências diretas na formulação das políticas que acabam sendo cegas para as desigualdades. Então, quando as experiências, as perspectivas e os saberes de vastos fragmentos da população não estão presentes na mesa de decisão, as soluções propostas tendem a reproduzir os mesmos vícios e exclusões do passado. As perguntas que se fazem, as prioridades que estabelecem, os dados que são coletados, eles estão todos influenciados pelo lugar social de quem detém o poder de definir as agendas. Então, como Jane Jacobs já falava também há décadas, a cidade tem essa capacidade de prover algo para todos, mas apenas e somente quando elas são criadas por todos. E essa frase carrega uma sabedoria profunda e interessante, que uma cidade verdadeiramente democrática e inclusiva, ela não pode ser fruto de um planejamento tecnocrático e verticalizado, imposto de cima para baixo. Ela precisa ser co-criada em um processo contínuo de diálogo, negociação e participação ativa de todos os seus habitantes, com múltiplas vozes, saberes e experiências. Isso exige um esforço consciente para deslocar o olhar, mais uma vez também retomando aqui, estou repetindo, falei no início, né? O deslocamento do olhar, que a Clarice já bateu na tecla, as coisas que a Esté bateu, então é um reforço aqui tudo que eu trouxe. De deslocar esse olhar que a gente está lá no alto do viaduto, olhando de cima para baixo, essa perspectiva panorâmica do planejador tradicional, de olhar para o chão da calçada, olhar para a vivência concreta e cotidiana de quem caminha, de quem espera o ônibus, de quem empurra um carrinho de bebê, de quem sente na pele as dificuldades e as potencialidades do espaço urbano. É preciso valorizar o conhecimento que emana da experiência vivida, o saber das ruas, né? E integrar essa perspectiva aos processos de planejamento. Então, por fim, assim, para amarrar o discurso, eu trouxe aquela perspectiva do bem viver, que me é muito cara, do Alberto Acosta, e que, na busca por alternativas à lógica predatória e excludente que molda grande parte do urbanismo contemporâneo, ele serve como uma fonte de inspiração, que está enraizado nas cosmovisões dos povos indígenas andinos, né? Não é uma receita pronta, nem um modelo que a gente possa trazer e copiar, como a gente faz em muitos casos aí de modelos de planejamento, inclusive planejamento estratégico, planejamento, enfim, não vem a fala, mas é isso. E o Bem Viver é um convite para a gente romper com o paradigma hegemônico, que se baseia na acumulação ilimitada do capital, para pensar esse paradigma, né, que também é voltado para a exploração desenfreada da natureza, que a gente não separa a natureza do homem, mas para um paradigma que seja uma cosmovisão de mundos centrados na harmonia entre os seres humanos, na harmonia com a natureza, na harmonia com nós mesmos. E uma filosofia que valorize o comunitário sobre o individual, a reciprocidade sobre a competição, a complementariedade sobre a dominação, a suficiência sobre o excesso, a dignidade coletiva sobre o enriquecimento de poucos. Então, quando a gente transporta esses princípios para o campo do urbanismo, o bem viver exige a construção de um novo pacto, um novo pacto com o território, um novo pacto que seja diferente do que tem sido orientado à expansão urbana no capitalismo. Então, relacionar esse bem viver com a mobilidade urbana tem a ver com pensar essa segurança dos pedestres, dos ciclistas, a arborização das vias,
a criação de espaços de convivência ao longo dos trajetos, a redução da dependência do automóvel individual. E seria uma cidade onde esse direito de ir e vir seja garantido para todos, de forma acessível, prazerosa, em harmonia com o meio ambiente. Então, é um desafio a gente imaginar e construir cidades que sejam não apenas funcionais, dentro dessa lógica racional funcionalista, mas que também tenham um pouco de poética, que não sejam apenas eficientes, mas que também sejam afetivas, que não apenas sejam máquinas de produção, mas sejam espaços coletivos, onde a vida floresça em sua plenitude e todos os seres tenham o sagrado direito à vida e à dignidade, né? Então, esse é um horizonte civilizatório que nos convoca a uma transformação ética, política e cultural. Eu tinha um pouco mais de coisas para falar, mas eu acho que vou finalizar aqui, que é pensar isso, que o caminho é longo e complexo, mas que a gente não está só. Que eu tenho a honra de compartilhar essas reflexões aqui e que isso não nasce precisamente da certeza de que elas ecoam e se somam. Isso nasce da certeza de que isso se soma em inúmeras vozes de lutas. E a gente vai tecendo, né, aqui, costurando e buscando caminhos que plantem sementes para um futuro mais justo. Então, que a gente possa caminhar com o cuidado atento, a escuta generosa e a coragem indomável na direção dessas cidades mais justas, mais lentas, no sentido de mais humanas, mais verdes, mais seguras, mais acolhedoras e vibrantes. Cidades onde esse direito de ir e vir seja plenamente realizado e onde o direito ao mundo comum, onde caibam muitos mundos e onde a vida, onde a plenitude seja sempre a medida de todas as coisas. Eu agradeço.